É sempre bom poder te encontrar, contigo caminhar, sob a luz desse sol, nessa linda cidade que me encanta. É bom ver o brilho no seu olhar, contigo desfrutar do lindo pôr do sol no meu rio Uruguai, em Uruguaiana. Bom estar contigo até o anoitecer, depois amanhecer, nos teus braços, curtir o prazer de viver a vida, sem perder a rima e nem o tom, acertando os tempos e compassos, entre beijos, abraços, linhas e traços. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Casa de Cultura de Uruguaiana, a Casa de Cultura Dr. João Fagundes. Excelentíssimo Prefeito Municipal de Uruguaiana, Rony Melo, juntamente com o ilustríssimo Secretário Municipal de Cultura, Antônio Augusto Brasil Caruso, e a Supervisora de Cultura, professora Maísa Jacques, sentem-se honrados com a presença de todos e manifestam imensa satisfação ao procedermos ao ato de denominação à Casa de Cultura Dr. João Fagundes, aqui neste endereço localizado à Rua Tiradentes 2801. Evento este que marca, então, a abertura da Semana das Artes 2021. Registramos as presenças das seguintes autoridades: Carlos Alberto Delgado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores; Paulo Melo, presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais; Wander Correia, presidente da Liga da Defesa Nacional, Núcleo Uruguaiana; Marcelo Ribeiro, presidente da Sociedade ProArte, e também conosco o vereador Zácaro. Lei 5.223, de 21 de maio de 2021,
denomina a Casa de Cultura Dr. João Fagundes, a casa situada à Rua Tiradentes 2801. Prefeito Municipal de Uruguaiana, faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 96, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Uruguaiana aprovou, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, denomina Casa de Cultura Dr. João Fagundes, a casa situada na Rua Tiradentes 2801. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 21 de maio de 2021, assina o decreto Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal. Chamamos para fazer uso da palavra a Supervisora de Cultura, senhora Maísa Pereira Jacques, ela que vai falar a respeito do homenageado Dr. João Fagundes, eleito intendente em 1926 até o ano de 1935. Seu mandato iria até 1932, mas com o advento da Revolução de 30, foi mantido até 35, quando este renunciou. Era casado com a filha do coronel Francisco de Carvalho, Dona Palmira, conhecida como Dona Lili. Chamamos, então, para fazer uso da palavra, a Supervisora de Cultura, professora Maísa Pereira Jacques. Boa tarde a todos que nos assistem nessa abertura, então, da Semana das Artes 2021 e nessa denominação da Casa de Cultura Dr. João Fagundes. A residência do Dr. João Fagundes e da Dona Lili Carvalho Fagundes. Apenas formalizado o matrimônio do Dr. Fagundes e da Dona Lili em abril de 1907. Esta belíssima residência foi sendo especialmente sonhada, minuciosamente planejada e construída pelo casal, não só para abrigar sua família e ser seu novo lar, mas também para atender às necessidades específicas do médico, farmacêutico, empreendedor rural e líder político, que ao longo do tempo viria a ocupar, entre outros cargos relevantes, o de prefeito de Uruguaiana. Razões pelas quais a moradia possuía 3 entradas independentes. A principal dava acesso a familiares e amigos. A segunda entrada, que após abrir o portão lateral esquerdo e subindo um pouco os degraus, levava à antessala e ao escritório do político, e uma terceira entrada, que, descendo a escada, conduzia os pacientes à sala de espera, ao consultório e aos quartos de recuperação e internações. Nesta casa, eles viveram e trabalharam pelo resto de suas vidas. Criaram seus 3 filhos, Circe, Cir e Adir. Enfrentaram ativamente as revoluções de 1923 e de 1930. Assim como aqui nasceram e foram criadas as suas únicas netas, 2 únicas netas, Vera Fagundes Maia e a poeta Marina Fagundes Coelho. O casal ainda teve a graça de assistir ao nascimento de cada um dos seus 4 bisnetos, e a felicidade de celebrar suas bodas de ouro. Assim também, as bodas de ouro e de diamante do Dr. João Fagundes com a medicina. Eventos amplamente festejados com a emocionada gratidão pelas mais diversas entidades, associações e sociedades de classe e de serviço do Rio Grande do Sul, da Argentina e do Uruguai. Quando faleceu, o Dr. João Fagundes, o Estado rio-grandense, homenageou com a escola que leva seu nome. Após o desaparecimento físico de Dona Lili, a casa passou para Circe, que nela viveu até o fim de seus dias. Tombada como patrimônio histórico e cultural, Circe deixou-a para sua filha Vera, que, junto aos seus filhos, bisnetos do Dr. João Fagundes e Dona Lili, fizeram questão de preservá-la e vivenciá-la com o mesmo amor e cuidado com os quais fora construído, até ser comprada pela prefeitura. Sem dúvida alguma, e mais hoje em dia, em que tudo parece tão desimportante, ao ponto de ser descartável,
é uma bênção divina que o amoroso lar do histórico uruguaianense, que com indiscutível e abnegada paixão entregou sua longa vida para bem servir sua comunidade e comunidades vizinhas, tenha conseguido o feito de também abrigar, abraçar e confortar sua família pelo incrível lapso de quase uma centúria. O bisneto do Dr. João Fagundes, o senhor Manuel Osório Luzardo de Almeida, ele que vai se manifestar através do microfone. Bom, eu gostaria de saudar o nosso prefeito, o Roni, o nosso secretário da Cultura, o Coronel Brasil Carus, né, um grande decano aqui de Uruguaiana, né, e a supervisora de Cultura, que acaba de falar. E entre as coisas importantes que eu acho que nós gostaríamos de ressaltar é que essa casa realmente nos coube, né, por sucessão. Essa casa realmente tem toda essa história, e nós, num ato de renúncia, aceitamos a ideia da desapropriação, que partiu do prefeito, na época, Sanchotene Felice, com o objetivo de que a casa ficasse nas mãos da comunidade uruguaianense, né. É uma casa realmente muito bonita, foi concebida no começo do século, com um arquiteto de muita grandeza, que veio de Buenos Aires, com objetos e materiais muito especiais, né. E nós, ao aceitarmos a desapropriação, entendemos que estaríamos compartilhando com a comunidade esse imóvel, né. Então, eu gostaria de ressaltar esse detalhe, que eu acho que é uma coisa importante, né, e parabenizar essa atitude de homenagear o museu com o nome do proprietário da casa, ou melhor, o primeiro proprietário da casa, foi o Dr. João Fagundes, né. E essa atitude realmente teve um esforço muito grande do Roberto Fagundes, né, que também é bisneto do Dr. João Fagundes, e isso realmente nos deixa muito felizes, muito satisfeitos por esse reconhecimento de que a casa, pelo menos, tenha tido o nome, né, do proprietário da casa, que foi quem, através da sua família, proporcionou essa relação cultural com a cidade. Então, essa seria a minha mensagem, né? Muito obrigado a vocês. Chamamos para fazer uso da palavra outro bisneto, Dr. João Fagundes, Roberto Fagundes. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer, minhas palavras vão ser rápidas. Eu quero agradecer o prefeito Rony pela intenção de colocar o nome na casa. Agradecer à Câmara de Vereadores, que foi um voto unânime, votaram a favor que isto aqui se realizasse e se colocasse esse nome, Dr. João Fagundes, Casa de Cultura. E também agradecer ao Conselho de Cultura, que também, junto com a Secretaria, o secretário Carus, não mediram esforços e também votaram, 100% dos votos foram a favor que a casa levasse esse nome. Eu comecei a conversar com a Maísa sobre isso, porque não achava justo, como eu expliquei, uma casa com uma história como foi esta, que tem uma história muito bonita, de trabalho, dedicação à comunidade, que ele se dedicou muito à vida pública, toda a sua vida, não só como médico, mas e sim como político, ele se doou muito. A avó Lili, a gente chama de vó, né, Manuel? A gente sempre, esse jeito carinhoso, ela sempre foi muito parceira dele, esteve sempre ao lado dele. Então, eu considero considerava que estava faltando alguma coisa. E aí nós começamos a trabalhar isso,
já que aqui abriga muita coisa de cultura, e até a secretaria, tem uma secretaria aqui. Então, isso nos deixa bem orgulhosos que isso aqui se torne uma casa de cultura, para abraçar toda a comunidade, como já foi dito antes. Muito obrigado a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o secretário municipal de Cultura, Antônio Augusto Brasil Carus. Meu prefeito Rony, familiares do Dr. João Fagundes, meus amigos, o representante da Câmara de Vereadores, Delgado, eu andei um tempo ocupando essa casa aqui, não sei se tem alguém que me acompanhou na época, como secretário da Cultura. Meu gabinete era ali, e eu ficava impressionado, porque olhava todo o ambiente que tinha aqui, dava uma impressão de quem estava vivendo aqueles tempos de antigamente, né? Que a política era feita com muita honra, com muita, né? Com muito, olha, um caráter dos políticos que era o que se impunham, não era pela força. Embora as revoluções tivessem trocado os governos, né? Mas eu ficava pensando, olhando todo esse ambiente aqui, em especial essa sala de jantar aí, ó, que ninguém tocava. Uma época até se pensou em tirar para levá-la para o museu, e alguém me disse assim, não mexam nisso aí, que é da família, e a família não vai gostar. E realmente foi uma coisa muito boa, né? Então, eu tenho muito a recordar daqui, meu prefeito Rony, e dizer que o senhor faz muito bem em preservar toda essa história, esse patrimônio que nós temos, dessas famílias antigas do Uruguaiana, não é? Temos aí no Roberto Tito, não é? O representante que está mais permanente em Uruguaiana. Ele é meio chatinho, de vez em quando começa a chatear com umas coisas, mas ele é uma pessoa muito querida por todos nós, não é, Robertito? Então, cumprimento a ti e todos os familiares, porque nós estamos assistindo hoje aqui. E, em especial, temos que agradecer ao prefeito Rony, porque ele sempre esteve preocupado com essas coisas. Tem prefeito que gosta de passar, fazer grandes obras e depois é esquecido. Mas o prefeito que é lembrado é porque ele fez alguma coisa, não só de obras, mas também de gestos, de atitudes que ele tomou durante o seu governo. É o caso do nosso amigo Rony. Tudo isso aqui nós vamos lembrar sempre, viu, Rony? De estar participando conosco nesses momentos mais importantes da história da nossa Uruguaiana. Então, parabéns à família, aos familiares, e ao prefeito pela iniciativa, e que esse fato aqui se repita há muitos anos. Sempre que se puder, nós estaremos aqui para lembrar o doutor João Fagundes. Um detalhezinho, às vezes eu olho aquela caixa d'água ali no pátio da prefeitura, 20 mil litros, e me lembro que quando a primeira vez eu assumi a prefeitura, eu olhava para aquilo e achava uma maravilha aquele tamanho, e diziam que quem fez isso aí foi o prefeito João Fagundes. E eu me lembrei hoje disso, né? Para ver então que como as pessoas não esquecem também do que fizeram, né? Então era isso, muito obrigado. Passamos neste momento as manifestações do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Uruguaiana, Rony Mello. Sabe, doutor Manuel, que eu e o prefeito, ex-prefeito de São Choteno e Felícia, a gente divergia de muita coisa. Inclusive, a gente tem alguns problemas que temos que buscar solução até o dia de hoje, em virtude de algumas questões do passado, mas a gente convergiu nesse período que se buscou amigavelmente com a família, né, com o aval da família, com apoio, com suporte, para justamente transformar esse espaço no museu. E muito embora, doutor Marcelo, aqui vá permanecer um museu, assim como o Robertito falou há pouco, algo me incomodava, que era justamente no sentido desta casa, que de fato e originalmente foi uma casa, levasse o nome do Dr. João Fagundes, um homem que basta ler algumas linhas para se observar
do quanto ele foi um homem à frente do tempo dele, Caruso. Além de prefeito, médico, mas com ideias, e mais do que isso, executou ideias que fizeram a Uruguaiana se desenvolver e se transformar. Então, da nossa parte, a gente só tem a agradecer, né, a família, agradecer à Câmara de Vereadores, através do seu presidente, Carlos Delgado, vereador Zácaro, que junto com a nossa bancada tomaram essa iniciativa e com todos os vereadores, de forma unânime, aprovaram, bem como o Conselho, presidente Paulo Melo. E, claro, até por educação, muitas vezes a gente não fala, mas eu tenho, Maísa, né, por obrigação falar, e a Maísa já me ganhou de mão, porque a gente acaba envolvido com tantos assuntos e problemas, por vezes, que a gente vem pouco, frequenta pouco o espaço. E eu sou daqueles que entro já olhando à frente, olhando alguns cômodos, e a Maísa, quando eu fui falar com ela, ela já me ganhou de mão, né? Já está com o material bem encaminhado. A gente tem uma belíssima mão de obra na prefeitura, que foi a nossa turma, né, Carlos, que reformou o nosso Centro Cultural Pedro Marini, bem como o nosso Salão Nobre. Alguém me buzinou aqui no ouvido, nosso Salão Nobre. E serão os mesmos que vão aqui, né, não mudar de forma alguma a configuração da casa, pelo contrário, melhorar ela em algumas questões, né, na estrutura, para que ela possa ter muitos anos de vida e possa receber aqui ainda muitas gerações. Então, esse é o nosso compromisso, para melhorar cada vez mais. E por ser uma casa, acho que nós passamos a ter uma nova roupagem. E quando se é uma casa, muito provavelmente vem novidades aí, nesse espaço, não só no espaço interno, mas nesse espaço maravilhoso ali fora. Então, da nossa parte, só agradecer, cumprimentar todos os envolvidos, um momento, o que para muitos pode ser muito singelo, mas, né, se a gente está aqui nesse momento hoje, foi por homens que nem o Dr. João Fagundes. A verdade é essa. Então, a gente não faz mais do que a nossa obrigação, olhar para trás e, de alguma forma, mostrar para essa gurizada de hoje, para essa geração, de que tudo foi muito difícil, né, com muito sacrifício, e que eles precisam manter e dar sequência a essa história. Parabéns. Dando continuidade a este ato, convidamos o prefeito municipal, o senhor secretário municipal de Cultura e os familiares para o ato de descerramento da placa Casa de Cultura Dr. João Fagundes, ali à frente aqui da residência. Por Marina Fagundes Coelho. Com incontida emoção, agradecemos ao excelentíssimo senhor prefeito Rony Melo, à Câmara de Vereadores e ao preclaro Conselho Cultural de Uruguaiana terem proposto e votado por unanimidade denominar Casa de Cultura Dr. João Fagundes a residência que desde seus cimentos fora cuidadosamente planejada para ser seu lar e de sua família, mas também para atender às necessidades do trabalho do médico, pecuarista e líder uruguaianense. Nascido em 20 de junho de 1881, na Sesmaria Cruz de Pedra, de seus pais, o menino João, que desde cedo era um sensível e agudo observador, além de ávido leitor, ao completar 16 anos resolve partir do campo para estudar medicina na longínqua capital, Rio de Janeiro.
angustiado pela situação de extrema precariedade que sofria o uruguaiano. E de resoluções de distâncias e de carências falamos, é possível pensar que aquela longa e intrincada viagem, cravejada de incertezas, perigos e peripécias, realizada um pouco e muito a cavalo, outro pouco e mais um pouco em barco, e bem mais ainda em solidão, alicerçou virtudes que soem vicejar em berço: coragem, empenho e reflexão. Nos alforjes, uma quantia a ser administrada com parcimônia, enquanto durassem os estudos, e cravada na alma uma promessa que haveria de cumprir pela vida fora: voltar à terra natal para servi-la, com absoluta entrega, sabedoria e gratidão. Contou-me minha avó que, quando já poucos acreditavam que aquele bravo aos pagos retornaria para a gaude festa geral, em 1905 chegou-lhes um homem de bigode bem cuidado, com 2 diplomas na garupa, um em medicina pela Faculdade do Rio e outro em farmácia pela Faculdade de Ouro Preto. E, para surpresa de ninguém, entre a bela jovem Lili e o promissor Dr. João Fagundes, foi amor à primeira vista. No entanto, obedientes aos rígidos costumes da época, casaram-se 1 ano e meio depois. Tiveram 3 filhos, Circe, Cir e Adir, e 2 netas, nascidas e criadas nesta casa ao amparo desse imenso e sempre crescente amor: Vera, filha de Circe, Marina, filha de Cir. Esse nosso lar, que por quase uma centúria abrigou nossa família, foi também destino certo e porto seguro de cálido acolhimento para as mais diversas pessoas, das mais distintas origens e camadas sociais, que diuturnamente acudiam ao meu avô em busca do conselho equânime, desinteressado e sábio, ou para alívio e cura de seus males e aflições. Uns desciam a escada que lhes dava acesso à sala de espera do consultório, outros subiam uns poucos degraus para entrar à sala de espera do escritório, cujas portas francesas permaneciam fechadas para nós enquanto conversavam. Era um mundo de gente. A função começava cedo da tarde e se alongava até a noite, já que a manhã era sagrada, pertencia inteira à Santa Casa. Quando nasci, meu avô não era mais prefeito nem pleiteava cargo eletivo algum, mas como continuava dedicando sua vida ao bem público, muitos o consideravam um conselheiro de fato, tendo em mente os firmes princípios que o norteavam, a ética e a integridade, em seu proceder, que também por aquela vontade férrea, inabalável de bem servir, que lhe renderam tamanho respeito, confiança, admiração, carinho e gratidão da comunidade uruguaianense e de comunidades vizinhas, do Uruguai e da Argentina, tudo o qual por graça divina foi-me dado vivenciar durante 27 inesquecíveis anos de minha vida. Até onde sei, prolífica e aplaudida foi a administração do Dr. Fagundes, voltada fortemente à saúde, educação, segurança e obras públicas, sendo a mais notável delas devido ao porte, tempo e elevado custo, mas em benefício direto à saúde pública, à rede de água e esgotos desta cidade. Como é longa a lista dos feitos, aconselho, entre outras, a leitura de Uruguaiana, Um Século de História, de Manuel Adolfo Soares. Os cidadãos das 3 fronteiras souberam retribuir os esforços ao longo da vida com inesquecíveis e comoventes gestos de afeto e gratidão, sendo que os mais propalados foram os festejos das bodas de ouro com a medicina do Dr. Fagundes, pois cada um dos clubes sociais e de serviço, associações de classe e sindicatos, colégios, CTGs e tantos outros renderam-lhe homenagens que se alongaram por mais de 1 mês, e quando infelizmente faleceu, o Estado do Rio Grande do Sul distinguiu com um colégio que ostenta seu nome. Pelo que vi, ouvi e vivi, junto aos meus avós, não em vão corre o ditado que ao lado de um grande homem há uma grande mulher, pois em 60 anos de união feliz, o casal enfrentou com inquebrantável amor e fé inúmeras dificuldades, dissabores e vicissitudes, além de perdas e tragédias irreparáveis, como aquelas que ninguém ousa sequer imaginar, a perda física de um jovem filho, meu saudoso e amado pai. 2 corações unidos, 2 almas nobres que ajudaram outras a nascer, crescer e viver com dignidade, que cuidaram e sanaram centenas de pessoas, que combateram pestes, que dizimaram famílias inteiras, que enfrentaram 3 revoluções,
que deram asilo a perseguidos políticos, nossos e estrangeiros, que evitaram matanças e degolas, porque eram amigos e irmãos de sangue de muitos, e sim porque selaram alianças e pactos sem alarde, no fio do bigode, porque eram justos, e os justos cultuam os justos. Hoje estamos a comemorar esta bela homenagem, mesmo que à distância, com vocês e graças a vocês, porém todos juntos com os amados que partiram para sempre, com os que estão longe e os que vieram, com a neta Vera e os 4 bisnetos que nossos avós viram nascer, Manuel Osório, João Gaspar, Paulo Renan e Robertito, e ainda com o tetraneto Roberto, que lerá estas belas sussurradas palavras pela memória do coração. Por tudo isso, a todos e a cada um de vocês, nosso muitíssimo obrigado. Longa vida à nossa Uruguaiana. Hoje, o nosso museu passa a ter uma nova roupagem, inclusive com um nome. Se tornou Casa de Cultura Dr. João Fagundes, um homem que esteve à frente do tempo dele. Prefeito, médico, com ideias e mais do que isso, executando projetos para desenvolver a nossa terra, a nossa Uruguaiana. A gente convida toda a comunidade uruguaiana para que venham visitar e conhecer mais a história e tudo aquilo que transformou a nossa terra em todos esses anos. Vale salientar que hoje se reforça o compromisso de dar condições ainda melhores para esse lugar, seja na fachada, seja internamente. Vamos estar trabalhando cada vez mais para receber a todos na Casa de Cultura Dr. João Fagundes.